CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes nessa quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Série A3, a rodada foi ruim para os times da região. Rio Branco o Rio Branco recebeu o União São João no estádio Décio Vita em Americana e apenas empatou em 1-1. A Itaperense também se complicou e perdeu para o então lanterna União Suzano 3-1. União Barbarense salvou a região, venceu Francana por 3-1 em Santa Bárbara do Oeste. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Oi, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Desta quinta-feira, o Guarani segue a preparação pro duelo contra o Palmeiras. É a primeira grande decisão que o Guarani tem na temporada. O Campeonato Paulista é sim um dos objetivos. O primeiro já foi cumprido, a permanência, e agora o Bugre sonha com a classificação para as quartas de final. Até para dar embalo para a Copa do Brasil, o Guarani já sabe que vai enfrentar o Castanhal na segunda fase e, claro, o objetivo principal: o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do Guarani e a preparação do Bugre para enfrentar o Verdão. Pela Série A2, a rodada também não foi positiva para a região. A Inter de Limeira perdeu pro líder Ituano no estádio Novelli Júnior por 2-1. No Barão da Serra Negra, em Piracicaba, o 15 de Piracicaba pisou na bola e perdeu pro São José por 3-0. E agora, o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu o Grêmio por 2-0 no Morumbis e assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram anotados por Lucas, de pênalti, e por Caleri, após passe de Luciano. Hoje, às 7 horas da noite, o Santos, sem Gabriel Barbosa e sem Neymar, encara o Atlético Paranaense em Curitiba. Enquanto, às 8 horas, o Corinthians repetirá a escalação para enfrentar o Bragantino na Neoquímica Arena. Já às 9:30 da noite, o Palmeiras também deve ter o mesmo time do fim de semana no duelo contra o Internacional em Porto Alegre. A temporada de 2026 ainda não começou com bons resultados para João Fonseca, que foi eliminado na estreia das duas únicas competições que participou em 2026. A Australian Open agora em Buenos Aires. Ontem o brasileiro enfrentou o chileno Alejandro Tabidio e acabou sendo derrotado pelo número 71 do mundo, 2-1 com parciais de 6-3, 3-6 e 7-5. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Aos poucos colocando a casa em ordem financeiramente. A diretoria começou a pagar o salário dos funcionários envolvendo o mês de dezembro e também dos jogadores. E também pagou aí uma folha do direito de imagem dos atletas que conquistaram o título da Série C e que continuam no elenco da Ponte para 2026. Rebaixada para a Série A2, a Macaca apenas cumpre tabela na última rodada do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Fórmula 1, a segunda manhã de testes da pré-temporada foi finalizada com Charles Leclerc no topo da tabela dos tempos. A volta de 1:34.273 do piloto da Ferrari no circuito de Shakir no Bahrein colocou à frente do atual campeão Lando Norris, líder da quarta-feira e também de Pierre Gasly. Central do Scheibe, com várias informações de Campeonato Brasileiro. Ontem, senhor Fábio Scheibe, eu acompanhei o declínio de Adenor Leonardo Bach. Estou muito preocupado com o Tite. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Esse jogo que você citou foi cercado de polêmicas de arbitragem. É o jogo com mais ações do VAR
com mudanças também na interpretação do árbitro. Da história do Campeonato Brasileiro foram 4 e o Mirassol empatou com o Cruzeiro por 2-2. O Mirassol mantém invencibilidade em casa, agora são 24 jogos sem perder no Maião. Ontem também Chapecoense 3, Curitiba 3. E o Atlético Mineiro também empatou 3-3 com o Remo. O Bahia ganhou do Vasco. E Vasco? O Vasco perdeu mais uma em casa, 1-0 para o Bahia. E hoje, fechando a terceira rodada, além dos paulistas, tem o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo no Maraca. Aliás, viralizou um vídeo do Souza, ex-volante do Vasco, do São Paulo, do Grêmio. Lembra dele, torcedor? Souza disse que o Vasco precisa de uma limpeza espiritual em São Januário. Que esse é o grande problema do Vasco. É a limpeza espiritual, é o vídeo que tá hoje viralizando nas redes sociais. E o professor Diniz ficou incomodado com o questionamento. E eu tô. Eu tô do lado do professor Diniz. Eu não sei não, porque assim, a pergunta do jornalista foi baseada em números, né? Sim. Ele só trouxe números. Então, se os números existem, se ele tivesse inventado números. Não, ele não inventou. Aí eu talvez ficaria do lado do Diniz. Eu acho que ele só tá boladão porque a fase é ruim. A fase é ruim, mas os números, eles. Quando a gente vai discutir, os números eles estão com a razão. Os números não mentem. Os números não mentem, mas a gente precisa também analisar. Contexto. Eu acho que os números do futebol, eles são frios, mas eles são verdadeiros. Dos últimos 11 jogos do Brasileirão, do ano passado e esse ano, o Vasco ganhou apenas um com o Fernando Diniz. Aí ele vai ficar bravo com a imprensa? É culpa da imprensa? Carioca. É culpa da imprensa aí? Não, mas Brasileirão. Não, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca não é parâmetro pra nada, cara. Tá, desculpe aí. Então vamos acabar com o Campeonato Carioca. Eu sei que não vai donar nada, mas tá lá, ué. O Vasco não foi campeão agora? E a minha... Não, foi o Fluminense, né? A minha intervenção falando do Tite aqui ontem, cara, ficou muito nítido que o Tite não tá num momento legal, assim, né? Nas paradas técnicas, quem dava instruções era o Matheus Bach, que é o filho dele. É o primeiro caso de treinador que vira auxiliar do próprio filho, né? Então, uma coisa assim... O Tite é um dos meus ídolos do futebol, mas realmente tá numa situação triste. Carlão de Freitas, bom dia. Quieto, né? Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu acompanhei estes jogos, né? A miúde, o São Paulo contra o Grêmio. Vitória por 2-0, o trio fazendo bonito, né? O Caleri, o Lucas e o Luciano. Uma arbitragem que a gente pode discutir, né? Pode discutir duas penalidades que acho que vale o debate com relação aos pênaltis marcados para o São Paulo. Um foi desperdiçado pelo Luciano. A arbitragem do Sávio, né? Que nós estávamos falando ontem. Sim. É Sávio Pereira Sampaio, que é irmão do Wilton. E o Vasco, acompanhou, nosso Bahia sofreu uma barbaridade, o Vasco deu um sufoco, atabalhoado, desorganizado, mas uma verdadeira batalha lá em São Januário. O time da Boa Terra fez muita festa no final, mas cara, me chama a atenção São Paulo, como o futebol é essa roda gigante que o nosso filósofo Antônio Lupe sempre fala, né? Como muda o cenário, né? O São Paulo, depois daquela vitória sobre o Flamengo, é uma outra equipe, cheio de confiança, com qualidade, agora com os diferenciados aparecendo, e vai fazendo uma campanha legal. Hoje o torcedor tricolor pode saborear aí uma liderança de Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Você pode participar. São vários assuntos palpitantes e relevantes hoje. Então mande aí 99186-9070. 99186-9070. Fique à vontade para interagir aqui conosco no CBN Esportes, que tradicionalmente tem os trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto, comando de stream, com ela, Samela Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Onze horas e 16 minutos. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Marião.
Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop. Tem atendimento de uma ocorrência, proximidades da estação BRT Bela Aliança, região do Satélite Íris, um caminhão em pane mecânica. Atenção já ali nas proximidades depois da rodovia dos Bandeirantes. No sentido contrário, para seguir em direção da região central, a movimentação é maior, a altura do Jardim Aurélia. Na Vila Industrial, a Salles Oliveira tem boas condições na região da Indec e também já para acessar a região da rodoviária. Falando ainda da Prestes Maia, movimentação maior em direção do centro, principalmente na região do Mário Gatti. Júlio. Obrigado, Mário. Já vou antecipando a você, viu, que no Arena certamente vão pedir aí o seu palpite, né? Hoje tem Santástico contra o Atlético Paranaense fora de casa, hein, Manel? É jogo duro. Carinhosamente, o apelido do Santos, Santástico. Mas não tem Gabigol, sintético, tem hoje aquele combo, né, Júlio? Só se fala agora na Filomena, a Kombi do Neymar. É melhor falar disso mesmo. Valeu, Marão, um abraço pra você, até amanhã. Abraço, até lá. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. O Vôlei Renata conquistou a reabilitação na Superliga após a vitória em cima do Joinville por 3-1. Agora, a equipe de Campinas vai até Bauru enfrentar o SESI. O jogo acontece sexta-feira, dia 13, às 9:30 da noite, na cidade de Bauru. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. CBN Campinas e Vôlei Renata, juntos na Superliga. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, rapidamente aqui atendendo as primeiras mensagens pelo nosso WhatsApp. O nosso ouvinte ajudando, inclusive, aqui, a altura do quilômetro 147 da Anhanguera, sentido interior, faixa da esquerda, está interditada porque a carreta que estava vindo sentido capital perdeu o controle, né? Então, nos alerta aqui o Valmir. Fica com a gente, então, na companhia aqui do rádio, enquanto você aí se desestressa no trânsito, Valmir. E fica à vontade para mandar outras interações também. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos do CBN Esportes. Passando para lembrar que o time do nosso lateral Michelzinho, o Gama, Distrito Federal, passou para a semifinal do Candangão. Como é que chama o time mesmo? É o Gama, não? É o Gama? Tradicional. Eu tenho boas lembranças do Gama. Lindomar jogava no Gama. Romualdo. A minha infelicidade com a Covid-19, quando eu contraí o vírus, foi numa jornada lá em Gama. Não foi em Gama, não. Não é em Gama? Não, foi na... Não era Ponte Gama? Gol do Felipe Amaral? Não. Era Ponte Lusiânia. Nossa. Não, Lu. Acho que foi Lusiânia. Foi contra o Gama, pô. Eu acho que foi o Gama. Foi contra o Gama nessa cidade aí. Ah, verdade. Não foi no Distrito Federal. Foi contra o Gama em Lusiânia. Né? Isso. Lusiânia ou Lusitânia? Agora eu Lusiânia, né mesmo? É uma cidade satélite do Distrito Federal. Federal. Foi onde você foi fazer sua caminhada e encontrou um jacaré. Não era um tronco, mas eu achei que era um jacaré. Fiquei 10 minutos parado olhando pro tronco, achando que era um jacaré. Eu olhava pro jacaré, o tronco olhava pra mim e eu falava, não vou pular. Aí passou uma moça, ela pulou. Vocês encararam voo rasteiro? Voo rasteiro. Quantas horas? É bem longe. Com o Gilberto Surf é um pouquinho menos, né? Porque ele tem que parar pra fazer a necessidade número 1.
Bom dia a todos. Todo mundo sabe que o Tite está numa fase decadente. Não sei porque eu espanto JN, Ronaldo. Ronaldo, cara, eu não esperava, não. Eu esperava um Tite muito próximo do que foi na seleção. Ainda tenho esperança, Júlio. Só que assim, as imagens me assustaram, assim. Não sei também se eu deveria estar assustado ou não, como diz o ouvinte aqui, mas eu fiquei um pouco incomodado, assim, o Tite, sabe? Muito tranquilão, assim. E distante, né? A rodinha dos jogadores, igual aquela imagem do Dorival na seleção lá. Os jogadores ali na rodinha, o Matheus Bach, que é o auxiliar dele, que tá dando as instruções. Ele vai falar, ninguém dá moral pra ele. Eu fiquei incomodado. Eu ainda tenho uma certa esperança. Eu gosto do Tite mesmo. E não vejo os trabalhos na seleção como fracassados, né? É claro que a gente lamenta as eliminações, mas eu gosto do Tite. Eu acho um cara que tem um comando muito forte. Espero que ele saia realmente dessa má fase, né? Teve aí um período sabático para recuperar também, né? Fisicamente, a parte mental. Eu torço, gosto muito, acho um cara do bem, um grande profissional e fico na torcida para que ele possa tirar o Cruzeiro aí desta fase ruim. É isso, o Vini, nosso comentarista de automobilismo aqui, ó, salve amigos, Audi Cadillac ainda com problemas de confiabilidade, mas evoluindo, a Alpine deixando o Gasly no meio do caminho, aguardando ansiosamente a abertura dos trabalhos. Aliás, dia 5 de março, hein? As transmissões serão iniciadas. Alpine 97 voltas, Haas 94 e a McLaren com 91. Cara, outro dia o Vinícius ele falou da Cadillac, é muita McLaren West mesmo, cara. Nossa, então, mas eu me decepcionei, até o Vini tinha perguntado, né? Eu falei que lembrou a McLaren e tudo mais, só que eu tava muito na esperança de ser aquele carro amarelo, porque a Cadillac nas outras categorias ela usa amarelo. Tá. E tá faltando um amarelinho ali no grid, né? Acho que desde a... Tá muito prateado preto, não tá? Cara, e azul, né? Azul. E o azul agora teve aí recentemente... Aí você tem o rosa, você teve recentemente a McLaren com o próprio laranja. Mas eu tava muito na esperança de ver a Cadillac usando o amarelinho ali no grid. Mas bora que a Fórmula 1 promete. E olho na Alpine, viu, Vini? Acho que a Alpine e a Aston Martin podem ser aí as que vão surpreender. Rodrigo Pupo, gostei do jogo do São Paulo contra o Grêmio, achei que o time se comportou bem, só achei estranha a expulsão com o vermelho direto pro zagueiro do time gaúcho. Sobre o caso da suspeita de esquema de propina na base da Ponte, alguma novidade? Abraços, Rodrigo Pupo. O que a Ponte disse é que vai abrir uma investigação interna, né? Exato. É o que a Ponte passou. Mas não temos informação, Rodrigão, de apuração da Polícia Civil por enquanto, nem nada do tipo, pelo menos não foi informado à imprensa até o momento, beleza? Qualquer novidade a gente traz aqui pra todos vocês. O Rafael Fernandes, Danielzinho e Marcos Antônio estão lembrando o Mineiro e Josué. Calma, Rafael. Calma. Marcos Rafael, Antônio é bom jogador. Calma, né? Hein? Você achou que não foi pênalti no Danielzinho, do Everton? Eu acho que o Everton ele fez a intervenção, mas não sei, cara. Eu acho que vale assim, nada assim, marcou o pênalti, legal, até, mas sei, cara, eu sou meio anti-pênalti, sabe? Eu acho que o pênalti tem que ser um pênalti ali, mas o Everton... Mas você sabe que você tá errado, né? O Everton realmente ele fez porque falta dentro da área e fora da área é a mesma coisa, só que dentro da área é pênalti. Fora da área é falta. Eu acho que o pênalti, a exemplo do Carlos Miguel, né? No lance do Gustavo Henrique. Cara, ali pra mim não é pênalti, mas nunca. Mas acho que o do São Paulo foi mais pênalti do que o do Carlos Miguel. Primeiro chapéu de cabeça sem querer da história do futebol. Ali, né? Tirou o Everton completamente. Mas o Everton também continua esbaforido, né? Outro também que é um convite ao prazer, como diz o nosso Rômulo Mendonça, o Wagner Leonardo na zaga também é um negócio. É uma montanha-russa de emoções, né? Torto, cara. Mas é bom zagueiro, hein? Vacilou ontem, né? E aí, Fábio Chaib, gostou da atuação do São Paulo ontem, meu caro? Muito tranquila a atuação do São Paulo, principalmente por esse gol, né? Logo no primeiro tempo, o Everton saiu mal realmente. Eu achei que foi pênalti também, apesar de ter tocado de leve no Danielzinho, acabou encontrando o adversário e o juiz marcou o pênalti. O pênalti poderia ter sido marcado sim. Até na cobrança ele quase pegou, né? Na primeira bola ali, mas acabou não pegando. E no segundo tempo, o São Paulo ficou facilitado o jogo com a expulsão do Wagner Leonardo, com o gol do Caleri também. São Paulo poderia ter feito o terceiro com o Luciano. O São Paulo está engrenando, né? São 5 jogos de invencibilidade. O Paulistão, que se imaginava lutar contra o rebaixamento, essa era a realidade até a semana passada, agora já vislumbra aí passar de fase também, quem sabe chegar às fases mais agudas do Paulistão. São Paulo muito bem neste momento do Brasileirão também. Você sabe que o jogador inteligente e que faz gol ganha dinheiro.
E esse cara é o Caleri. No segundo gol, quando o Lucas, ele arma aqui pro Luciano, o Caleri tava correndo na bola. Ele dá só aquela olhadinha de lado e vê que o Luciano ia pegar a bola, ele já sai pra correr no ponto futuro, aonde o Luciano poderia fazer o cruzamento. O zagueirão do Grêmio ficou naquela, e agora, o que eu faço? Eu vou no Luciano ou eu vou no Caleri? Até ele decidir, o Luciano já tinha dado tapa pro Caleri e ter mandado a bola pro fundo do gol. É pensamento rápido. Eu acho o Caleri é o jogador, acho que todo torcedor queria ter no seu time. É um cara briguento, o chato no bom sentido, não desiste, e rala o bumbum no chão, faz gol. É um cara que representa, não é à toa que a torcida do São Paulo tem tanta consideração aí pelo Caleri. O time dele perdeu ontem, mas joga bonito o tal de Arthur, hein? Nossa, só tapa, cara, joga muito bonito. O Grêmio ainda não engrenou dentro da competição, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Aliás, eu gostei muito das duas entrevistas ontem no Morumbi, tanto o Crespo como o Castro disseram que o placar foi barato pro São Paulo, né? Poderia ter sido mais. Eu achei muito interessante que os dois técnicos disseram a mesma coisa. Sim, e hoje tem mais, hein? Tem mais, já falei do Santos, tem Corinthians em campo, também tem mais Campeonato Brasileiro. Gabriel Dudzek tá chegando com mais informações aqui pra gente. Chega aí, Dudzek. Embalado pela melhor sequência de nos últimos 6 meses, o São Paulo recebeu o Grêmio no Morumbi, com apenas 2 em vez dos usuais 3 zagueiros e com Lucas, Luciano e Caleri na frente, o tricolor corria o risco de sofrer na defesa. Mas quando a bola rolou, o time se impôs completamente. Com muita mobilidade no ataque, os são paulinos criaram oportunidades até abrir o placar com Lucas em cobrança de pênalti. O cenário seguiu muito favorável e no começo da etapa complementar o time ficou com 1 a mais em campo devido à expulsão de um zagueiro gremista. Caleri ampliou pouco depois e Luciano ainda chegou a perder um pênalti. O desperdício não fez falta e o São Paulo venceu por 2-0. Foi uma atuação baseada na compreensão dos jogadores do que deveria ser feito com a bola e sem a bola, de acordo com o técnico Hernan Crespo. Acho que interpretou muito bem estrategicamente o que São Paulo queria fazer contra o Grêmio. O time se encontrou muito bem porque entendeu a colocação de cada um deles, o que tinha que fazer e como tinha que fazer. Muita disponibilidade à hora de recuperar a bola, porque é fundamental manter sempre um equilíbrio. Hoje às 7h o Santos encara o Atlético Paranaense em Curitiba, sem Neymar e sem Gabriel Barbosa, que foram preservados por causa do piso sintético da Arena da Baixada. Assim, a expectativa é de que o time seja escalado com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Eivaldo, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito, Barreal, Tassiano e Rony. Ainda nesta quarta, o Peixe anunciou a contratação do atacante Moisés, ex-Fortaleza. Às 8h o Corinthians pega o Bragantino na Neoquímica Arena e a tendência é de que o técnico Dorival Júnior repita a equipe que perdeu para o Palmeiras no fim de semana. Ou seja, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Matheus Pereira, André e Bidon, Depay e Yuri Alberto. O Alvinegro também anunciou reforços ontem. O lateral esquerdo Henri Leire, que renovou o contrato, e o volante Alan, que chegou do Flamengo. Já às 9h30 o Palmeiras visita o Internacional em Porto Alegre, também com a mesma escalação do derby. Ou seja, com Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Lopes e Vitor Roque. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Então, só completando, né? Hoje, Santos contra o Atlético Paranaense às 7h, jogo dificílimo. Santos, hein? Já tá lá, né? Moisés vai estrear, lembra do Moisés? Moisés. Chegou recentemente, já tá no bid e vai pro jogo, viajou. Deve ficar no banco, Aí tem clássico, Fluminense e Botafogo 7h30, 8h Corinthians e Bragantino. Clássico também. Em Itaquera. E no Beira-Rio, 9h30, hein? Inter e Palmeiras, sempre um jogo com muitos atrativos, né? Inter e Palmeiras, então é um cardápio legal hoje pra você que gosta, hein, Carlão? Hoje é futebol. Hoje é futebol. Começa a partir das 7h. Tem um peixão, no Canal Campeão hoje. Eu acho que acho que o Santos passa no Canal Campeão, não? Mas que pergunta legal que ele faz, né? Nem pra ele combinar antes. Né? Mas, cara, o Santos corre risco, né? O Santos é engraçado e contrata, investe e não consegue formar um time, né? E hoje vai encontrar muitas dificuldades diante do Atlético Paranaense, o gramado sintético, o Gabigol não vai pro jogo, Neymar sendo preparado aí pro final de semana, mas parada dura pro Santos. Corinthians tem aí contra o Bragantino, né? O Bragantino brigando pela liderança, de fato, se o Bragantino vencer, ele é o líder com
com 9 pontos. O Timão precisa se recuperar aí da derrota diante do Palmeiras. Olha só o futebol. Se o Corinthians já não vencer hoje, já começa aí um ambiente um pouco mais carregado, jogo difícil diante do Bragantino. O Verdão também, parada complicada lá no Sul, né? Diante do Inter. O Santos no canal campeão. O Peixe? Hoje o Santos no canal campeão, Fluminense Botafogo no YouTube. Boa. Corinthians só no Premier. Canal e aí... é o vice-campeão, no caso, né? O Premier. O campeão é o Sport TV. Inter e Palmeiras só no stream hoje. Não, esse aí não tem. Eu parei de pagar também. 11 horas, né? 11 horas e 32 minutos. Que eu falei, voltou às aulas do Arthur, tem que comprar o lanche. Repórter CBN. A emissão de um mandado falso de prisão em um processo de extradição. O BTG Pactual anunciou que vai comprar até 48% da fintech Meu Tudo, empresa que atua na oferta de crédito pela internet. A operação ainda precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores. O negócio faz parte da estratégia do banco de aumentar presença no atendimento de pessoas físicas. A ideia é ampliar a oferta de empréstimos digitais por meio da estrutura da fintech, que tem experiência nesse tipo de serviço. Milhões de pessoas votaram nas primeiras eleições gerais de Bangladesh desde as manifestações históricas de 2024, comandadas pela geração Z. Os atos resultaram na queda da primeira-ministra Sheikh Hasina. Os estudantes protestaram contra um sistema de cotas do governo para parentes de funcionários públicos. Houve uma forte repressão e, segundo a ONU, 1.400 pessoas morreram. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, a gente vai já arrematar aqui o Campeonato Brasileiro. Quero ouvir a opinião do Fábio também sobre os jogos de hoje, né? Corinthians joga contra o Bragantino, Palmeiras fora de casa, Santos precisando vencer. Só que, o Luiz de Hortolândia tá perguntando o que nós achamos, né, do William, né, do Grêmio. O William, inclusive, é jogador de seleção brasileira. Ontem, né, começou no banco de reservas, né? O Edenilson entrou, foi uma das grandes surpresas na escalação do Grêmio. O Luiz quer saber aqui a nossa avaliação sobre o momento atual do William. Tá amargando, né, o banco de reservas do Grêmio. Foi assim também no Grenal, né, um jogo importante no Campeonato Gaúcho em janeiro também, que ele não caiu nas graças do Luiz Castro, né? O Luiz Castro, que tem um TT de volta, né, no Grêmio, o TT que foi grande revelação do Grêmio, joga justamente na função do William ali, mais pro lado direito também, e acaba ocupando essa função. O Luiz Castro, que a gente sabe, como foi no Botafogo, também gosta de muita velocidade. Infelizmente pro William, né, o futebol hoje físico não permite mais jogadores mais cadenciados como o William. Então o William às vezes é até posto na reserva justamente por isso, para entrar no meio do segundo tempo, porque não tem mais aquele vigor físico de antigamente, né, Júlio? Foi assim no Corinthians já naquela passagem também, né? Sim, o Corinthians ele saiu mal justamente por conta disso também, né? Quando entrava mal, aí ficava no banco também não gostava. Estranho, né, acompanhar esse declínio do William. Se eu falar que ele é super valorizado, é impopular. Você acha que ele é superestimado? Isso, no Chelsea ele foi muito bem, teve ali a passagem. Bola, cara. E ele chega ao Chelsea depois de uma passagem legal no Shakhtar também, né? ele é bem acho que é lá. o momento prime do William, né? O Shakhtar e no Chelsea. Mas sei, cara. Sei lá. Eu acho. Não, a gente respeita sua opinião, Carlão. É bom jogador. Não, sim. Mas, por exemplo, aquilo que a gente esperava. Você acha que você deu a ele um nível maior? Isso, um cara de seleção. O William tá entre os convocados, o William não sei o quê, o William. Cara, ser bom jogador, isso é inegável. Construiu uma carreira muito legal. Mas não sei se ele é tudo esse cara assim. Se você perguntar pra um corintiano, cite 10 jogadores de 2000 pra cá. Ele não vai estar, né? Mas eu acho que... Mas é bom jogador. Eu acho que ele está no lugar... onde deveria estar. Porque eu acho que aqui no Brasil não se fala muito do William, assim. O William foi craque. Eu pelo menos não vejo. Ele tem um pouco marketing, ele é mais quietinho, mais na dele, assim, tudo mais. Fábio Scheibe, para arrematar o Campeonato Brasileiro, então, os jogos de hoje à noite, quem é que você destaca, Fábio?
Destaca o Corinthians, né? O Corinthians faz o segundo jogo apenas no Brasileirão, segunda partida, já que na semana passada acabou atuando pelo Campeonato Paulista. Tem esse jogo aí devendo ainda contra o Atlético Paranaense e hoje tentando se recuperar da derrota no Clássico, né? O Corinthians também, que não começou bem o Brasileirão, perdendo pro Bahia, agora tenta a primeira vitória jogando com o Bragantino. O Bragantino que tá muito bem no Paulistão também e no próprio Brasileiro, né? Ganhou as 2 primeiras partidas. O Corinthians vai ter dificuldades, como já é de praxe já nesses encontros, né? Corinthians e Bragantino, Bragantino sempre apronta também pro Corinthians. E nesta noite, Depay e Yuri Alberto aí podendo fazer uma nova história depois do Clássico, né? Que foi muito contestado, principalmente o Depay. Corinthians tentando essa vitória em casa. Isso aí, são os jogos hoje da noite. A gente pouco discutiu, mas que mancada do Martínez, né? Ficou feio, né? Eu achei que ficou feio, porque mesmo assim, eu tinha lesão aqui, eu acho que faltou transparência da parte dele também. E aí, por isso que entra naquilo que a gente falou ontem, né? Sobre, às vezes, o futebol está num lugar que a gente coloca os jogadores de futebol num lugar onde eles não deveriam, né? Você acaba idolatrando os jogadores e eles correspondem dessa maneira, né? Ao carinho dos torcedores, ao respeito com a própria instituição, né? Então acho que por isso que às vezes é claro que ninguém apoia essas loucuras de torcida organizada, pressionar o jogador, mas por isso que eu acho que às vezes o torcedor ele sai um pouco, ele até perde a razão com esses atos, mas cara, o jogador comete essa do Martínez, eu achei uma pisada na bola gigantesca. Tudo bem, teve o problema lá quando o negócio da Venezuela, a invasão na Venezuela, tá, ok, mas cara, aí demora mais de um mês pra se reapresentar, se reapresenta lesionado, aí é flagrado jogando bola. Pô, cara, verdade, você pegou um ponto, né? A pouca consideração com o torcedor, né, velho? Cara, e desculpa até dar esse exemplo. Ontem eu tava navegando na rede social e eu vi um vídeo da torcida do Velo Clube. Fez uma... Conversando com... Eles mandaram um comunicado oficial. Conversando com o elenco, porque o Velo, ele tá na zona do rebaixamento, ele precisa vencer o Santos e ainda torcer contra o Noroeste pra escapar do rebaixamento. E aí o rapaz lá da organizada, ele chamou os jogadores e num certo discurso ele disse assim, ó: cara, tem que suar sangue, tem Neymar, se precisar tirar esse cara da Copa, tira da Copa. Aí eu falei, caramba, nem sabe se vai jogar. Aí os caras já quer dar aquela bela marretada no menino nem sabe se ele vai pra Copa. Aí eu falei, cara, não é possível que o cara, em vez de cobrar a entrega dos caras, não. Tem que quebrar, né, o adversário. É porque sabe o que é? Muita gente, a gente precisa entender que o Neymar, ele tem muita rejeição pelo que ele faz fora de campo. E ele não fez pouco, mas muita gente acha que ele fez pouco pelo Brasil. Sim. E aí, o jogador de futebol, exatamente, o que não é verdade. O que o torcedor não entende é que muitos jovens atletas que estão no profissional hoje tiveram no Neymar a inspiração de virar jogador. Por exemplo, se eu ver, por exemplo, o Juninho Pernambucano jogando cara, posso tirar uma foto? Você não tem uma camisa? Vai. E os caras, a torcida não admite o cara tirar uma foto. Quando o Neymar voltou pro Brasil, era muito disso. Agora os caras falam assim, não tô nem aí. Se tiver que tirar o Neymar, quebra ele pra ele não ir pra Copa do Mundo. A torcida às vezes exagera. Tanto é que às vezes exagera. Ontem lá também circulou nas redes aí. Torcida do Motoclube invadindo o campo, cara. E os jogadores revidaram, cara. E acho que até que os jogadores venceram esse duelo aí. Os jogadores, eles têm que se blindar também muitas vezes quando há exagero, né? Mas o natural é ter o equilíbrio, né? O respeito da torcida com os jogadores com o clube. Esse é o melhor cenário possível, né, no futebol. Acho que nada como respeito, né? Tanto por parte do torcedor e por parte do atleta também. Por exemplo, citamos aí o José Martínez, ele foi desrespeitoso com a entidade, com a torcida. E claro, também estes eventos, entre aspas, aí envolvendo a cobrança de torcida também, os torcedores organizados. Só um detalhe aqui, o papai mandou mensagem, tá? Papai tá meu amigo, cara. Papai mandou mensagem aqui, mandou áudio. E eu vou falar agora que ele quis opinar a respeito do William. Ele falou que o William se compara ao John Arias, que é um cara ali que joga ali, que não tem tanto holofote, é um bom jogador, mas não é craque. Não é craque, é bom jogador. O Ares é bom. E aí ele tá indo lá pra emissora, tá indo lá pro estúdio tá com a irmã. E aí ele tá acompanhando as informações e falou assim, eu queria só dar meu pitaco aí. Pelo amor de Deus, né? Que corrigiu o filho, assim.
Importante Ele mesmo. dá moral pra nós pra caramba lá. Dá muita moral. E eu tô contribuindo aqui com o debate porque acho que é importante trazer o conhecimento de alguém que entende de bola. Porque ele falou Dentro que o da William, família é o 01, né? Ele é um cara que não é craque, é bom jogador, e ele comparou JFC com o John Arias, que tá chegando agora no Palmeiras. Eu acho que foi uma comparação pertinentíssima. É um debate legal, cara. Legal. Mas pra falar que eu fico com o William. Eu acho que o mas William, é um assim, legal esse é um debate. cara mais gol, né? A gente pode Pô, é que eu acho que de todos dos 5, né? Nós 4 e o JCF. Vou perguntar, você ficaria com quem? Dos 5, eu acho que eu sou o que mais consome Premier League, né? Acho. Sim. Não, ele tem muita moral. E o Prime né? dele no Chelsea é muito bom, sim. gente. É realmente... Você vai entrevistar. É um time que eliminou o Barcelona na Champions. O Barcelona do Guardiola, do Messi. E ele sendo protagonista. Então, realmente foi um Prime muito forte, né? Sim. Ele e o Hazard jogaram muita bola. Eu falei, William ou Arias? Brasil, ele está digitando. No Brasil, ele saiu cedo, né? Do Corinthians. E aí quando voltou, já agora, né? Já tá bem em reta final de temporada. Ontem estava assistindo o Grêmio, eu pensei nisso. E o William, ele tava com uma bandagem, né, Fábio Chaib, na coxa. Isso mostra que ele tem que lembrar, né, Fábio? 37 anos. 37. Na estreia dele pelo Grêmio contra o Internacional ano passado, ele sofreu uma contusão, ficou 2 meses fora. Agora também. o tal de Arthur, meu Deus do céu. O Arthur é muito bom jogador. Seleção brasileira, hein, pra mim. Seleção brasileira. Aí sim, cara. Ele mandou aqui, ó. João, ele fica com o William. O William conseguiu jogar na Inglaterra e o Arias não. Verdade. Ponto. Perfeito. É isso. É simples o objetivo, Essa né? é a verdade. Eu tava assistindo aqui no Boa. 11h44, voltamos já. Foi bem. Quinta-feira de rodada dupla na CBN. O Timão entra em campo com o apoio da Fiel. Corinthians, Bragantino. Às 8 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, você acompanha o segundo tempo do Verdão. Palmeiras, Internacional. Com Rodrigo Bittar e Gabriel Dudziak. Futebol do CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. E Barbacoa, muito além da carne. Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. No dia a dia, nossa produção não para levar a melhor informação para você. No CBN Campinas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, eu e Felipe Pereira estamos com você atualizando em entrevistas, reportagens, os assuntos que impactam o nosso dia a dia. Te espero em 99.1, aqui mesmo no YouTube da CBN Campinas, ou nos acompanhe nas redes sociais. Condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Começa hoje a 17ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Às 7 da noite, o São José recebe o Goiás. Um pouquinho mais tarde, às 8 horas, tem o Juiz de Fora contra o Joinville. E às 9h30 da noite, o Suzano encara o Cruzeiro. A rodada continua amanhã com mais 3 jogos. Às 6h30, o Minas encara o Praia Clube, Clássico Mineiro. Às 7h30 tem Guarulhos contra o Monte Carmelo e o Vôlei Renata entra em quadra amanhã, 9h30 da noite, para enfrentar o SESI em Bauru. Jogo com transmissão aqui da CBN, com narração de Júlio Nascimento e os comentários de Renata Rondini. Carnaval é no Iga Atacado com uma folia de ofertas esperando por você. Confira. Arroz grão de campo tipo 1 ou parborizado 5 quilos, R$16,98. Goma de tapioca da Terrinha, 500 gramas, R$4,89. Sobrecoxas de frango sadia congelado 1 quilo, R$11,98. Sabonete hidratante Nivea, 85 gramas, R$2,29. Mas corra! Ofertas válidas até 16 de fevereiro. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas.
11h47, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Agora, só deixa eu pegar o roteiro aqui que eu amassei inteiro. Guarani hoje é o nosso primeiro time. Guarani entra em campo domingo precisando vencer, até mesmo o empate ou derrota pode dar a classificação, mas aí vai depender da construção da rodada, Lupi. Esse negócio de empate, derrota, cara, eu acho que fica em segundo plano. Depois que acabar o jogo, vê o que vira. Mas agora, em caso de vitória, aí o Guarani não depende de mais ninguém. Claro, tem uma parada difícil pela frente. Encara o Palmeiras, domingo, às 8h30 da noite. Agora, qual é o Palmeiras? Porque o Palmeiras joga hoje contra a equipe do Internacional, 9h30 da noite. Até traçando aí uma questão de logística, voltar de Porto Alegre, aí amanhã é a recuperação, sábado é o último treino. Então, se o Palmeiras vencer o Inter hoje, fica numa situação muito confortável em termos de Campeonato Brasileiro e pode até colocar em campo contra o Guarani um time alternativo, né? Que também é muito forte, que vai enfrentar o Bugre nessa última rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras já entra em campo classificado no Paulistão, só que busca a liderança do torneio, o que daria aí alguns benefícios pro Palmeiras, como por exemplo decidir a maioria dos jogos ou todos os jogos em casa até a decisão do Campeonato Paulista. Em relação a essa situação, Júlio, o William Farias, ontem eu até brinquei com ele na coletiva, porque ele jogou 2 temporadas no Novo Horizontino com atletas que conhecem bem o Palmeiras. O Novo Horizontino é um dos times que venceu o Palmeiras nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino e o Botafogo. Na verdade, o Novo Horizontino fez 4-0 pra cima do Palmeiras, com o show de Robson. O Rômulo não jogou, mas é parceiro do William Farias. Eles jogaram juntos no Novo Horizontino. E o William Farias falou sobre essa parceria, esse contato entre atletas para buscar informações a respeito do adversário e se ele vai bater um WhatsApp pro Rômulo para pegar informações desse Verdão que enfrenta o Guarani. Não só o contato, né, ligar para alguém e fazer essa pergunta, mas os analistas eles fazem essa análise, entendeu? E não só das derrotas, né? Eles fazem de todos os jogos assim, né? Pegam e recortam alguns lances, pontos fortes, pontos positivos, negativos, aonde pode ser explorado. Então é feito isso, não só através de uma ligação, né? Mas, e eu acho importante isso, cara, porque às vezes os atletas têm uma percepção dentro de campo, né? O analista tem outra ali olhando de cima, a gente une essas situações e aí tem as decisões, né, a serem tomadas dentro do campo. Cara, já que você tá pedindo, eu vou ligar pro Romulo pra saber. Na verdade, assim, a gente é acostumado a jogar bola né, como atletas profissionais, assim, em campos de gramas naturais, né? É óbvio que, às vezes, por eles, às vezes, jogarem mais tempo, né, mais jogos em grama sintética, eles se adaptam mais rápido, né, ou já estão adaptados, né? O que nós temos que fazer é se adaptar o mais rápido possível, né, durante os aquecimentos, essas coisas assim, para que a gente entre em campo e saiba ali a velocidade, às vezes, de um passe que você tem que dar, ou às vezes uma marcação que você tem que fazer, né? O próprio goleiro, às vezes, um chute de fora da área, que a bola vem mais rápido, o kick da bola é diferente. Então, isso aí a gente já tá, né, assim, meio calejado aí de tanto falar e saber, né? O que a gente não pode ser pego desprevenido, né? A gente tem que fazer essa adaptação o quanto antes, né? Para que a gente tenha êxito aí nas marcações, nos passes, né? Nos chutes, às vezes, de fora da área, para que a gente saia de lá vitorioso. É uma outra preocupação, essa questão do gramado sintético lá da Arena Barueri. Todo cuidado é pouco, é uma discussão aí que há muito tempo falado no futebol brasileiro, grama natural, grama sintética. Lá na Arena Barueri é grama sintética e o Guarani também vai precisar se acostumar com isso. Em relação à dúvida no meio campo, já que não tem Isaac e não tem o Diego Torres, esses dois atletas estão suspensos e fica a dúvida o que o Matheus Costa vai fazer pro duelo contra o Verdão. O atacante Kevin, que não jogou a atividade contra o São Bernardo, o jogo treino, na última terça-feira, né?
Isso, terça-feira. Ele treinou normalmente ontem e deve ficar à disposição no banco. E o Rian, que nós também comentamos ontem, já participa dos treinamentos, participou desse jogo-treino contra o São Bernardo e deve aí, pela primeira vez, ser relacionado desde que foi anunciado como atleta do Guarani, Júlio. É isso, né? E acho que acerta o William em respeitar o elenco do Palmeiras, só que o Guarani tem que olhar para o próprio objetivo, né? Vai que o Palmeiras, de fato, chegue mais relaxado na partida, porque, gente, no 11-11, difícil. Seja o time 3 do Palmeiras, não dá. Hoje o Palmeiras não perde em relação a elenco para nenhum time, com exceção ao Flamengo. Então é um time muito forte, né? Uma base muito consolidada, um trabalho longevo do Abel Ferreira, que pontualmente teve 2 tropeços aí, né? No jogo do Botafogo, o contexto do gramado, da chuva, ajudou muito. O Palmeiras com o time alternativo cresceu muito no segundo tempo, né? Foram entrando jogadores ali que mudaram, só que o Botafogo conseguiu resistir. E acho que o Novo Horizontino foi um ponto fora da curva ali, né? Foi realmente um jogo que deu tudo certo pro Novo Horizontino e nada deu certo pro Palmeiras, mas é muito difícil mesmo, né, Carnal? Completamente, Júlio. O Guarani pode ir lá, pode vencer, a gente já viu tanta coisa, né, no mundo do futebol, mas hoje a disparidade, né, dos grandes clubes da capital em relação ao do interior, ela é gigantesca. O que aconteceu em Novo Horizonte é algo que vai acontecer daqui a 100 anos, né? Uma felicidade do Novo Horizontino e um Palmeiras completamente disperso. Isso não acontece mais. Não só o Novo Horizontino, acho que qualquer clube. Eu pego o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ganhar de 4-0 do Palmeiras. E o Guarani, ontem o Eliel puxou um assunto aqui no Arena e hoje até de manhã nós estávamos discutindo isso. O Guarani tá com dificuldade para decidir, cara. E principalmente jogos em que se oferecem pro Guarani. Eu não estou falando desse jogo contra o Palmeiras, que é um jogo que não se oferece pro Guarani, o Guarani pode ir lá e classificar. Agora, o jogo contra o Botafogo, com respeito, o Botafogo hoje é uma Série B, o Guarani é uma Série C, então o Botafogo, eu acho que pode estar até no momento de mais encorpado que o Guarani. Os pontos do Primavera. Então, é jogo pra decidir, era jogo pro Guarani matar no brinco, não pode deixar pra última rodada contra o Palmeiras fora de casa, não pode, o Guarani vacilou, né? Então está encontrando dificuldades para decidir, e um jogo que se ofereceu para o Guarani, um ambiente favorável, uma fase maravilhosa, confiança lá em cima, e o Guarani naufragou, né? E agora tem que ir lá em São Paulo para tentar complicar a vida do Palmeiras, e sem um camisa 10, ou seja, o Matheus vai queimar a cabeça. Não sei se ele vai colocar com 3 zagueiros, tem a volta aí do Rian, de repente coloca o Rafael Rodrigues como um zagueiro realmente para povoar o meio campo, o Emerson, um cara para sair pelo lado esquerdo, né? Já que ele não tem esse meio, de repente ele faz aquilo que nós estamos falando, traz um pouco o Luca, ou vem com o Cauã Jesus, alguma alternativa ele vai ter que estabelecer. Agora, não pode ir lá na Arena Barueri apenas então somente, não, eu vou me defender, eu vou jogar quietinho aqui atrás e vou pegar uma bola com o Mirandinha e pumba, vou surpreender o Palmeiras, porque se você deixar, naturalmente a bola vai ficar com o Palmeiras, mas se você deixar o Palmeiras à vontade para jogar, a gente sabe a possibilidade do final da história. Mas o Guarani vacilou contra o Botafogo. Ali era para confirmar a classificação e fazer deste duelo contra o Palmeiras um simples amistoso, mas agora não. Vai ter que ir lá para Barueri e enfrentar o forte Palmeiras, seja A, seja B ou seja C. Maravilha. Meu caro Antônio Lupe, agora informações da Ponte Preta. A Ponte, ela tá começando, né? A gente falou ontem dessa situação da Ponte, de colocar a casa em ordem na questão financeira, né? Conseguiu quitar aí os salários, né, de dezembro, que era para ser pago, né, normalmente até o 5º dia útil de janeiro. Cada empresa adota uma política. A Ponte tem uma política que foi implementada pela diretoria de pagar dentro do mês. Então foi pago aí esse salário a jogadores e funcionários, e também a uma parte do que ficou pendente em relação ao direito de imagem da temporada passada para os atletas que continuam na Ponte e que fizeram parte da equipe que conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro. É algo importante, é algo necessário, porque nas últimas semanas, nos últimos dias, só se falou em problema da Ponte Preta, problema dentro, problema fora de campo. Dentro de campo, rebaixamento, um elenco curtíssimo, transfer ban, jogadores contratados que foram embora, enfim,
Muita notícia triste e no final tudo isso colocou dentro do liquidificador e o resultado qual foi? Rebaixamento para a Série A2. E claro que essa é uma preocupação que o torcedor tem para que o resultado não seja o mesmo em Copa do Brasil e também Série B de Campeonato Brasileiro. Aliás, Júlio, a gente vai trazer mais detalhes, estamos apurando aqui, mas as informações que chegam de cota de Série B são notícias que até então eram preocupantes, mas o cenário parece que melhorou e melhorou bem. Em contato com alguns amigos lá de Londrina, a informação veio de lá, é que os times vão receber aí um valor superior de 12 a 13, até chegar a 14 milhões de Série B. É um número elevado, é um número alto em relação às últimas competições. Ano passado, para quem não se lembra, clubes da Série B tiveram que ir à CBF porque não estavam dando conta de pagar as viagens e teve até time que ameaçou da WO se a CBF não fizesse algo. E a CBF deu mais 2 milhões para cada clube terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é algo que a gente está atento para saber se essa cota realmente vai chegar a esse valor, mas pelo que os outros clubes estão divulgando através do pessoal da imprensa é que é um valor muito interessante, principalmente para a Ponte Preta, que vive uma situação financeira delicada. E acho que a grande esperança do torcedor é essa, né? Que a situação financeira crie o mínimo de estabilidade possível, porque a partir disso, a partir do momento que a gente passe a falar apenas de futebol e deixe de falar de salários, de ações, justiça, não sei o que, penhora, tudo isso que envolve o extracampo, acho que tudo melhora. E aí se você conseguir equiparar o caixa, Carlão, e alimentar esse caixa, aí a expectativa até por reforços, porque a Ponte precisa também, né? A gente fala dessa necessidade de colocar as contas em dias, muito também porque é um time que necessita reforçar para a Série B. Sem dúvida, sem dúvida. É o que o torcedor quer, um clube minimamente saudável, né? Para competir. Porque o que aconteceu com a Ponte até agora, ela não existiu, né? Eu acho que ela só esteve em campo realmente para não ser punida, para não tomar WO e aí o vexame ser ainda maior. Então é isso que o torcedor deseja, é um clube minimamente saudável para entrar, ou minimamente competitivo para entrar na Série B, não por acesso, mas para não passar vergonha, né? Como ela tem passado aí neste Campeonato Paulista. Os desbloqueios são importantes, estas cotas realmente, se elas vierem, elas vão ajudar realmente para a Ponte montar um time, para a Ponte contratar jogadores condizentes com a camisa dela, para aí sim a gente poder cobrar da Ponte tecnicamente. A gente fala, por que perdeu, por que caiu, porque diante de tudo que está acontecendo, o extracampo, claro, afetando dentro de campo, não dá pra gente cobrar da Ponte, por que não ganhou do Capivariano, por que não ganhou o Derby, por que não ganhou do Velo Clube, porque a Ponte, futebolisticamente, ela não existe, né? Neste Campeonato Paulista ela não existiu, tanto é que ela vai cair possivelmente sem ganhar um jogo, né? Então ela não existiu até esta parte do ano de 2026. Eu acho que com estes ajustes, estes desbloqueios aí, ou de repente essa verba interessante da Série B, a Ponte volte a ser aí a Ponte Preta Futebol, né? Não o Ponte Preta Futebol Clube, pelo amor de Deus, mas a Ponte Preta Futebol. Ontem a minha cônjuge estava vendo São Paulo, né? Aí ela falou assim pra mim, a gente acompanhou ali parte do primeiro tempo, ela falou, nossa, se for esse time, acho que a Ponte toma uns 10, hein? Eu falei, calma, tem muita coisa ainda. Ô Fábio, só pra você que gosta aí de curiosidades, né? O Capivariano tá confirmado na Série D, vai pro seu primeiro Campeonato Brasileiro. E se vencer ou conseguir a classificação aí, né, contra o Botafogo do domingo, pela primeira vez, um clube centenário, que é o Capivariano, vai ao mata-mata do Paulistão. Então acho que vale a torcida aí pra nossa região também, né, Fábio? Que legal, muito legal isso. O ano passado foi campeão em cima do Primavera da Série A2, esse ano já conseguiu se manter o primeiro objetivo e agora podendo ter voos maiores aí, muito legal. Faz esse jogo direto com o Botafogo, né? Até o torcedor bugrino tem que ficar esperto nesse jogo também, em caso de derrota lá contra o Palmeiras, porque um dos dois pode ultrapassar o Guarani. Então é muito legal para a região capivariana aí, mostrando que uma boa gestão faz diferença, né, Júlio? Exatamente, né? Faz mesmo. Grande Capivariano no Leão. E outra boa notícia é da terra lá do Fábio Scheib, né? Que o Sapão Mojimirim confirmado na mesinha, adorei isso, cara. Verdade, isso adorei isso. Sim, hein? Depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos, cara. E vem o Mojimirim legal, né? Assim, camisa vermelha e tal, né? Não sei, cara. Aí você tá... Não sei, eu não sou presidente do clube. Ontem a gente tava conversando só quanto que é Osasco, quantos times tem São Osasco? 3 lá. São 3 em Osasco. Valeu, gente. Ponto final aqui no CBN Esportes. São opções por 4 horas tem arena, hein? Até amanhã. Abraço.
CBN Esportes Campinas.